Bom, muito obrigado. E eu estou feliz de estar de volta novamente. Acabaram de me lembrar que eu dei uma palestra com um dos meus colegas há vários anos atrás. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vim para o Brasil. Mas, para vocês que não me conhecem, eu tenho administrado uma consultoria em Beijing, consultoria econômica, desde 2002. E por causa da relação econômica rápida que está se desenvolvendo, que se desenvolveu no começo dos anos 2000 entre Brasil e China, nós desenvolvemos ali muita lealdade aqui em São Paulo e no Rio. Então, nos últimos 8 a 9 anos, eu tenho vindo pelo menos uma vez por ano para fazer as rondas, falar com os nossos clientes. E nós sempre fazemos um evento público ali de mais significado em São Paulo, outro no Rio. E eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar os meus pensamentos com um público não tão grande quanto nós esperávamos, por causa da chuva, mas vamos nos esforçar ao máximo. Então, muito obrigado a todos por terem vindo, apesar da chuva, para discutir esse tópico muito interessante. Então, o título da minha palestra é Aprendendo a Viver com essa rivalidade estratégica Estados Unidos e China. Isso significa, em primeiro lugar, que estamos mudando de um período quando essa relação Estados Unidos-China era complicada, mas, na maior parte dos aspectos, era bastante cooperadora. E estamos indo para uma era onde a quantidade de cooperação vai diminuir bastante e a quantidade de rivalidade e concorrência vai aumentar. E eu acho que isso, parcialmente, é por causa do resultado da eleição que nós tivemos nos Estados Unidos há 1 ano e meio, na ascensão do Donald Trump, mas é parcialmente por causa disso. Na minha conversa com as pessoas que fazem as políticas, o pessoal de Washington, mesmo se alguém outro tivesse sido eleito, haveria uma grande mudança nessa relação dos Estados Unidos com a China. Tem um consenso muito forte em Washington de que o método anterior de lidar com a China não estava produzindo os resultados que eles queriam e tem ali uma estratégia bem mais dura que é necessária. Então, eu enfatizo que o que está acontecendo agora não é uma coisa de curto prazo que depende ali em várias personalidades. Eu acho, na verdade, que é uma mudança de longo prazo nessa relação, porque estamos falando sobre as duas maiores economias do mundo. Então, são as duas fontes principais de demanda e também de comércio e investimento, o volume ali de capital para o resto do mundo. E essa alteração é algo que realmente preocupa a todos. E é uma coisa que nós vamos ter que viver durante um bom tempo, independente de ter alguma mudança ali nas personalidades envolvidas. Então, eu queria começar com uma discussão sobre a posição doméstica da China. Porque eu acho que, em primeiro lugar, é bem interessante, nós acabamos de sair de um congresso chinês que criou muitas alterações significativas. E eu acho que é muito importante também entender claramente o que está acontecendo na China, isso do lado político e econômico, e como isso tem contribuído para aquela tensão maior com os Estados Unidos na relação, e como a posição da China afeta a capacidade dos Estados Unidos de atingir os seus objetivos. Então, existem 2 pontos maiores que nós vamos discutir hoje. Um deles é a posição doméstica chinesa, que é muito forte. Nós temos uma economia que passou uns maus bocados há uns 2, 3 anos atrás, mas agora está bem estável. E isso não inteiramente, mas por causa das políticas governamentais de sucesso. O risco financeiro, que era uma grande preocupação de muitas pessoas no mercado nos últimos 2 anos, isso já foi contido. Eles não se livraram completamente, mas com certeza conseguiram reduzir a probabilidade de ter algum tipo de acidente financeiro ruim na China.
Politicamente, o Xi Jinping, ele estabeleceu uma posição muito forte para ele mesmo, e mais importante que isso, ele está tentando instituir uma governança completamente nova, um sistema completamente novo na China, comparado com o que eles tinham nos últimos 30 a 35 anos. E uma forma que vai ser bem mais efetiva na implementação de políticas que são colocadas ali no topo do sistema. E como o sistema político e econômico agora estão bastante estáveis, isso significa que a liderança de cima pode dedicar menos tempo à administração dos problemas diários e podem se focar mais na gestão ali dos objetivos estratégicos da China nos próximos 2 a 3 anos. E eu enfatizei 2 programas estratégicos que nós vamos discutir. Um é chamado de Made in China, né, feito na China, 2025, que é uma política industrial com uns objetivos bastante ambiciosos. E o segundo é um que eu discuti antes aqui no Brasil também, em outras reuniões, que seria esse programa Belt and Road, que é basicamente a visão da China de como ela se encaixa no resto do mundo e como o resto do mundo vai se encaixar de acordo com os objetivos chineses. Então, essa seria a primeira parte dos meus comentários. A segunda parte é discutir o que está acontecendo nos Estados Unidos, como é que os Estados Unidos está vendo a China, e também as forças políticas nos Estados Unidos que estão formatando essa rivalidade maior, e isso com uma China bastante resiliente e forte. Certo. Então, quando nós olhamos para a China, obviamente, o que mais se fala é a política ruim, por um bom motivo, né? Em outubro passado, nós tivemos o Congresso ali do Partido Comunista, e 2 coisas interessantes aconteceram. Em primeiro lugar, o Xi Jinping, que acabou de completar o seu primeiro mandato ali como presidente, ele conseguiu elevar grande parte dos seus associados e seguidores e colocou em posições mais altas ali na liderança. E, em segundo lugar, ele não indicou qualquer sucessor. E isso foi realmente uma quebra com a prática antiga, porque normalmente a expectativa seria que o Xi Jinping ficaria durante 2 mandatos e depois do segundo mandato ele teria um sucessor, e esse sucessor seria nomeado ou indicado ali no meio ali do seu mandato. Mas ele não fez isso, e isso criou muita especulação. De repente ele estava planejando de alguma forma estender, né, o seu mandato, e agora tivemos o Congresso do Pessoal Nacional que acabou hoje, e realmente na abertura dessa conferência eles nos apresentaram ali a emenda que falava sobre o mandato de 2 anos. Então, o Xi Jinping pode ser presidente durante o tempo que ele quiser. E isso foi uma alteração muito importante, mas tinha uma outra emenda constitucional apresentada ao mesmo tempo que recebeu menos atenção, mas eu acho que é tão importante quanto essa abolição ali do mandato de 2 anos. Essa emenda falava de todos os servidores públicos na China, todo o setor público, todos os executivos do setor público, todas as empresas ali governamentais tinham uma disciplina do partido, e não apenas em relação à corrupção, mas também em relação a qualquer tipo de desobediência para as políticas centrais. Então, antes era assim, se você estivesse no partido e servindo o governo, a disciplina, ou a comissão de disciplina poderia ir atrás de você se descobrissem que você estava roubando dinheiro ou era corrupto, algo assim. Mas se você simplesmente não estivesse seguindo as políticas governamentais, ou de repente achando alguma forma diferente de lidar com as condições locais, não tinha nenhum mecanismo para punir esses oficiais ali que eram desobedientes dessa forma. E agora existe, e está na Constituição. Então, basicamente, se você ignorar, é chamado de corrupção por admissão. Então, se você ignorar o que são as regras do governo e você não executa elas da forma que deveriam ser executadas, você pode ser punido. E isso é muito importante.
E eu acho que isso realmente gira o sistema de governança que nós temos visto na China nos últimos 25 a 30 anos. Então, eu queria falar sobre isso um momento, porque é um ponto bem importante. Historicamente, como é que funcionou a China? Pelo menos desde o começo dos anos 80, né, quando eles fizeram a abertura ali com o Xi Jinping, isso formalmente era um governo centralizado. Eram estados diferentes, mas eles não têm independência e eles operam de maneira como se fosse uma pirâmide com o governo central em cima. Então, formalmente, é um sistema bem centralizado. Mas na prática, era altamente descentralizado, porque a realidade era que os oficiais ali do lado da província, do nível municipal, da cidade, o imperador estava bem longe lá em Beijing, e aí você tinha os oficiais locais que eram muito discricionários em relação à interpretação das regras e à implementação delas também. E a maior parte das pessoas que estudou a China ao longo dos anos, inclusive eu, eles falaram que isso era uma grande força do sistema chinês, porque ao invés de ter alguns chefes ali em cima que mandavam coisas para serem feitas, que não sabiam bem o que estava acontecendo, você tinha muita experimentação e os oficiais ali no nível local que entendiam as condições locais, eles podiam adaptar as políticas de acordo com onde eles estavam e eles podiam mudar algumas coisas além do que o governo central tinha em mente. E como tinha muita tolerância para a inovação e essa experimentação local, algumas experiências que funcionavam, elas poderiam ser mudadas lá para cima e feitas como políticas nacionais. Então, era esse autoritarismo descentralizado, é assim que eles chamavam, era uma forma efetiva de gerar informações sobre as condições locais e as respostas políticas que funcionavam, e alimentando essas informações para os níveis mais altos. Então, isso criou um sistema de governança muito mais flexível, com uma resposta muito melhor, de acordo com as necessidades das pessoas, do que você normalmente vê nos países comunistas. E era quase o oposto do sistema soviético ali na Rússia, na União Soviética, né, que era altamente centralizado, era muito rígido e tinha pouca autonomia para os oficiais locais, né, para eles se moverem ali dentro dos ditados do governo central. Então, agora nós temos o Xi Jinping chegando e dizendo assim, olha, nós não queremos isso, é uma má ideia, temos um grande problema, porque os governos locais não estão fazendo o que o governo central está fazendo, então nós vamos mudar a Constituição e vamos tornar as coisas muito mais difíceis para os oficiais locais terem discrição ou autoridade. Então, uma interpretação disso é que isso é uma ideia ruim, que ele está transformando a China, assim como o sistema da União Soviética anterior, ele está colocando esse socialismo nesse país gigante que tem o mesmo tamanho ali de Brasil e Estados Unidos e tem 4 vezes a população dos Estados Unidos, realmente não faz sentido para ser um sistema altamente centralizado. Então, existe uma interpretação de que isso seria algo muito negativo, né, um passo para trás. Eu acho que tem uma outra interpretação possível que nós deveríamos considerar, que é que o Xi Jinping e seus colegas, inclusive o vice-presidente Wang Qishan, eles estão considerando os desafios da governança chinesa muito seriamente durante um bom tempo. E eles são pensadores bastante sofisticados, e eu acho que eles não estão fazendo isso simplesmente porque eles acham que um controle central é sempre melhor. Eu acho que a análise deles é mais ou menos assim. A China chegou num momento, há 5 anos atrás, quando Xi Jinping chegou, onde a autoridade, não apenas dos governos locais, mas as pessoas que estavam administrando ali, empresas governamentais, eles ficaram muito fortes, tinha muitos interesses que conseguiam fazer a sua própria coisa sem lidar com as prioridades nacionais. E eles estavam criando um risco dentro do sistema chinês dele colabar, porque o controle não era do governo, que estava ali com o interesse das pessoas, eles estavam atuando ali no interesse desses pequenos grupos.
Então, você precisava de um sistema mais disciplinado. Mas eu acho que tem um segundo elemento que não foi discutido, e aqui eu estou especulando, mas eu acho que a minha suspeita, as minhas especulações têm uma base. Eu descrevi um dos benefícios da descentralização do governo, criando ali informações. E a minha análise do motivo pelo qual a China tem sido muito mais economicamente bem-sucedido, inclusive em relação à União Soviética, e por que eles conseguiram sustentar o Partido Comunista de maneira mais dinâmica, numa estrutura mais dinâmica, é que o sistema de governo da China é uma grande máquina de processamento. E tem muitos mecanismos que permitem que as informações passem lá de baixo, lá para cima, onde isso é transformado em política, depois as políticas descem novamente, e isso é modificado de acordo com o sistema local, e o processo ali continua, né? Mais informações sobem e as políticas descem. Então, o ponto principal aqui é que as informações fluem. Então, não era questão de descentralização do governo, isso era apenas um mecanismo para criar um fluxo melhor de informações. E eu acho que um dos motivos para o Xi Jinping querer ter ali um sistema político mais centralizado e controlado é porque agora ele tem um mecanismo para fluxo de informações diferente, que é chamado de internet. Então, quase que todo mundo na China está conectado na internet através de um celular, e eles constantemente estão interagindo na mídia social, estão fazendo as suas compras, usando a internet, nos celulares, online, e o comércio é muito maior ali na China do que nos Estados Unidos, esse comércio na internet. Então, existe uma grande quantidade de informações flutuando pela internet, e como é a China, não existe privacidade dos dados. Então, todos os dados que existem ali na mídia social, nos sites comerciais, tudo isso é acessível ao governo. E o governo está colocando muito dinheiro ali na inteligência artificial, na pesquisa disso, que vai facilitar agregar esses dados e deixar isso ser utilizado. Existem coisas também como câmeras de monitoração por todo lado na China e assim por diante. Mas eu acho que o principal aqui, que muda as coisas, é a internet. Então, se você é o Xi Jinping e você vê esse problema dos interesses focados e o governo central fica emitindo políticas, as políticas são bloqueadas e não são executadas, aí você começa a pensar assim, bom, então nós não precisamos dos governos locais para funcionarem assim, porque nós temos vários outros recursos online para fazer isso. Então, nós podemos usar a internet e outros mecanismos para manter o fluxo das informações, para estarmos em contato, e aí o papel dos governos locais muda. Eles não são mais tão importantes como parte desse processo de informações, e o que eles realmente precisam fazer é implementar as políticas. Então, eu acho que isso é o que está sendo visto. Então, pegar o governo e colocar as autoridades locais numa dinâmica mais restrita, e isso não vai fazer o governo perder o seu controle de acordo com as necessidades da população, porque tem tantas informações fluindo de maneira muito mais fácil comparado com há 10 anos atrás. Então, para calcular isso, é nisso que eles estão apostando. Então, eles estão criando ali uma estrutura de governo mais rígida, mais centralizada, mas isso não vai danificar a capacidade do governo de responder ao que está acontecendo. Em alguns aspectos, você pode, de repente, achar que isso dá medo, né? Mas eu acho que dá para simpatizar com esses czars, né? Por exemplo, poluição do ar. Então, todo país do mundo já se sabe, né, que a população não consegue resolver, o governo, na verdade, não consegue resolver isso para a população, a poluição do ar. Então, eles podem ser comprados, de repente, pela empresa, né, que está poluindo o ar, ou na poluição do ar também, eles admitem isso para um lugar, depois ela passa para outro lugar, então as pessoas nesse lugar não se importam em relação à poluição do ar que é criado ali, porque não é mais problema deles, porque a poluição está indo para outro lugar. Então, a poluição
Então, é um problema de governança que precisa ser visto por uma autoridade maior, centralizada. E se você não tiver uma forma de coordenar ou mandar isso num nível mais alto, você não consegue controlar a poluição. E você tem essa questão da proteção ambiental, que se tornou uma parte muito maior da agenda do governo. Na verdade, é um dos 3 maiores desafios que o Xi Jinping identificou como sendo as coisas que o governo deveria se focar nos próximos 3 anos. Depois, as outras coisas são o risco financeiro e pobreza. Então, se você realmente vai resolver esse problema de proteção ambiental, você precisa ter a capacidade de disciplinar os governos locais. E o programa que existia na China antes não consegue fazer isso. Então, eu acho que nós precisamos tomar cuidado em relação a chegar na conclusão de que o que nós estamos vendo com Xi Jinping é simplesmente a criação de um reino, né, pessoalmente controlado ou centralizada. Eu acho que tem um pensamento ali por trás disso. Eu queria, pelo menos, apresentar essa possibilidade. E aí eu chego no meu segundo ponto, que é quando nós pensamos no Xi como um líder autoritário, porque ele acabou de dar um mandato infindável para ele mesmo, e, por exemplo, o Vladimir Putin, que também basicamente fez a mesma coisa, e a minha discussão dessa agenda de governança, eu não concordo com isso. Eu não acredito nisso. Se você comparar com outros líderes, eles não têm essa visão de governança nacional, eles têm aquela agenda mais pessoal, que é de se proteger e proteger os seus amigos. E isso pode funcionar, né, contanto que essa pessoa seja muito forte, mas depois, se essa pessoa enfraquecer ou se perder poder, o sistema se torna muito instável. Eu acho que o Xi Jinping sabe disso, e o que ele está tentando fazer não é só aumentar o mandato dele. Eu acho que ele tem também essa agenda institucional mais ampla para criar um sistema de governança mais resiliente que vai durar até depois dele sair de seu mandato. Então, isso aí é sobre a política da China. Eu vou fazer alguns comentários sobre a economia, nada muito complicado, mas o ponto principal que eu queria mencionar é que há 3 anos atrás a posição da China era muito difícil em muitos setores, tinha regiões ali em recessão na China, tinha a fuga de capital, e muitos observadores, inclusive eu, nós achamos que a liderança chinesa tinha perdido a capacidade de lidar com a economia. E 3 anos mais tarde, nós não temos mais dúvidas, porque eles tiveram uma recuperação muito bem sucedida, e essa recuperação beneficiou bastante, né, em relação à recuperação global desde o começo de 2016, mas essa recuperação global não teve uma iniciação ali da resposta da China aos seus problemas. E, mais amplamente, eu acho que grande parte do crédito em relação à política doméstica. É um ponto muito simples, né, de como isso foi atingido. Por um lado, o governo estimulou a demanda, aumentando o crédito. Isso é uma coisa padrão ali no manual da China. Geralmente tem umas sobras depois, mas eles não pararam por aí. Eles tinham também uma política de suprimentos. Então, essa política restringia ali o suprimento de matérias-primas, por exemplo, o aço e outras coisas. Então, eles estavam diminuindo ali esses suprimentos, e isso aumentava o preço desses produtos industriais. E com isso, as corporações começaram, a partir de perder o dinheiro, eles tinham ali uma rentabilidade muito melhor, e aí eles não precisavam adquirir tanta dívida para operar, eles tinham mais ganhos, eles não precisavam de novos investimentos, porque eles não podiam investir em coisas novas, a não ser que fossem realmente necessárias. Então, eles tinham ali uma força maior para os seus balanços, e foi realmente uma intervenção de 2 lados na economia muito bem sucedida. E, além disso, no começo de 2017, quando eu vim a última vez para o Brasil, o governo reconheceu que essa parte de estimulação de crédito, né, essa solução, estava se tornando descontrolada. E existia um risco ali de que esse risco financeiro assumido era tão grande que causaria uma crise. Então, eles começaram a verificar ali essa especulação de risco
financeiro e eles reduziram bastante o crédito, né, o crescimento do crédito. E eles conseguiram fazer isso sem desacelerar a economia. Normalmente é o que acontece, né? Você tira o crédito, a economia acaba desacelerando. Mas eles tiraram, né, esse crescimento ali, foi de 17% para 12% em menos de um ano, mas a economia continuou ali no mesmo passo. E por que eles conseguiram fazer isso? É porque eles foram muito bons em ver quais as partes do sistema financeiro que estavam mais arriscados, e eles fecharam ali o shadow banking, o financiamento ali de especulação nos mercados financeiros e de commodities, e isso estava drenando muito crédito, mas na verdade não estava gerando ali um crescimento econômico produtivo. Então eles tiraram a parte ruim do crédito, falaram não vamos dar mais esse crédito, mas a parte boa do crédito que ia para residências, para para entrar ali nas hipotecas ou corporações, para financiar novos produtos ou novas plantas de produtos, novas tecnologias. Esse tipo de crédito vocês podem continuar, nós queremos até mais desse tipo de crédito. Então nós vimos uma administração de muito sucesso, colocando a economia chinesa como sendo mais estável, e isso reduziu muito os riscos financeiros. Então essa é a base que nós temos. E no caso das ambições de longo prazo da China, como eu disse, tem dois planos estratégicos que eu gostaria de discutir. Um se chama Made in China 2025, e esse Made in China é um programa de política industrial anunciado em 2015 e tem, na verdade, três objetivos principais. Um é bastante convencional. Basicamente, eles queriam melhorar a produtividade de manufatura e da indústria na China, fazendo as empresas utilizarem informação de tecnologia de maneira melhor. Isso é uma coisa que muitas empresas estão fazendo sozinhas ao redor do mundo, é uma coisa que o governo alemão está promovendo em relação ao programa, né, Industry 4.0, é basicamente o que todo mundo está dizendo, né, no mundo todo, ou está fazendo no mundo todo. Agora, as duas outras coisas são um pouquinho mais problemáticas. A segunda parte desse Made in China 2025 é fazer subsídios em larga escala para as empresas chinesas para desenvolver capacidade em indústrias ali como robótica, inteligência artificial, biomedicina, veículos elétricos e assim por diante. E essa política industrial é como a gente conhece, o governo falou, nós queremos fazer isso domesticamente, vamos subsidiar bastante para isso poder ocorrer. E isso realmente não deixou muitos parceiros comerciais da China felizes. E o terceiro aspecto foi substituir a agenda. A China, hoje em dia, depende muito para receber os componentes materiais, de materiais eletrônicos, e eles queriam que esses materiais fossem produzidos internamente até 2025, e olhando para esses setores internos que eles querem verificar, eles têm esses objetivos para a participação doméstica das empresas, né? Então a participação de mercado dessas indústrias domésticas. E a intenção clara é pegar muitas coisas que são importadas e aí criar empresas domésticas para eles não precisarem mais importar. E novamente, se você estiver exportando produtos, maquinário, tecnologia para a China, você não fica muito feliz com isso, porque o seu mercado com certeza está sendo retirado. Isso é um plano. Por que a gente deve levar isso a sério? São as empresas chinesas ou as empresas estrangeiras que estão fazendo isso? Isso não está claro, e é isso que as empresas querem saber, porque eles podem sentar ali na China e produzir as coisas, né, para o mercado chinês e pegar os subsídios ali do governo chinês. E se esse for o caso, eu acho que muitas empresas estrangeiras que estão lá não vão ter um problema, mas ainda está vago se doméstico significa de propriedade doméstica ou se é com base doméstica. E nós temos vários elementos das políticas chinesas no passado, que significa de propriedade doméstica, não apenas com base doméstica. Mas isso é um ponto que não está muito claro, né? Obrigado por ter mencionado isso. Então nós precisamos levar a sério, porque tem muito dinheiro envolvido. A China já é o segundo maior gastador ali de desenvolvimento, né? Depois dos Estados Unidos. Grande parte não é pelo governo, é feito pelas corporações. E além dessas despesas, o governo nos últimos 3 anos
anos, lançou o que eles chamam de Venture Funds. O que é isso? Na verdade, são subsídios com um nome diferente, e em vez de pegar 10 milhões de dólares e subsidiar uma planta de semicondutores, por exemplo, o governo agora está pegando 10 bilhões de dólares, estão dando para um asset manager de um fundo, e eles falam assim, olha, você vai pegar esse dinheiro, você vai investir em startups de semicondutores que você acha viável, e aí você vai precisar ter um retorno sobre esse investimento. Então, na teoria, você tem mais incentivos de mercado para acertar, e não apenas o governo jogando dinheiro ali para fazer as coisas. E a quantidade de dinheiro para esses fundos é mais de 300 bilhões de dólares. Nem todo esse dinheiro foi empregado nesses fundos. Mais ou menos um terço desses 130 bilhões está ali para os semicondutores, e 35 bilhões disso, na verdade, já foi distribuído. Agora, existem já 3 grandes plantas de semicondutores no centro da China sendo construídos, custando 30 bilhões de dólares, e tudo isso financiado ali por esses fundos do governo. Então, quando você tem essa política industrial massiva que parece querer substituir essas importações e tem um financiamento de muito capital que vem do Estado, isso é uma área de preocupação. E o terceiro ponto é que, em cima desse Made in China 2025, desse programa, nós temos uma iniciativa separada, que seria essa integração militar. E não é, a China é igual aos Estados Unidos, né, não tem muita coisa adaptada ali para os militares em termos desses sistemas. Então, Xi Jinping, ele priorizou essa formação de uma comissão para ter ali a tecnologia militar e de civis mais integrada. E grande parte disso tem a ver com inteligência artificial, que com certeza tem um uso potencial muito grande para controle de sistemas. Então, se você olhar de fora, você fala assim, então eles têm essa política industrial grande, esse programa grande, que pode ser ruim para as empresas internacionais, tem muito dinheiro por trás disso, e eles vão tentar aumentar a parte militar. Será que a gente não deveria se preocupar? Eu acho que a gente deveria se preocupar, sim, com isso. Especialmente porque, se vocês olharem para outros aspectos de como a China se organiza, é altamente protecionista. Então, eu escolhi uma coisa aqui. Normalmente, nós pensamos na China como um lugar que tem muito investimento externo, mas isso é porque é um país, não porque está aberto. Isso é um índice do OECD, seria barreiras ao investimento direto de países diferentes. E vocês podem ver o OECD, né, a média da OECD. A média da OECD é muito baixa, e a maior parte dos países da OECD estão ali nessa zona, e a maior parte dos países tem altas barreiras ao investimento. O Brasil, na verdade, está bem aberto, né, relativamente. A China está fora aqui do gráfico, é muito mais fechado ao investimento, exceto por um punhado ali de fabricantes. Então, tem grandes barreiras a investimento, a importações, e eles têm várias barreiras sem tarifas, e é muito difícil sobrepor a elas. Então, olhando isso para a União Europeia, ou para os Estados Unidos, ou qualquer outro país que quer ter essas relações benéficas de comércio com a China, esse Made in China 2025, esse programa vai ser um grande problema em potencial. E a segunda iniciativa, e esse mapa, na verdade, não aparece muito bem, a África meio que foi tirada daqui, mas eu acho que dá para entender. Então, esse programa Belt and Road, como vocês já devem saber, é um plano para ter uma infraestrutura entre a China e vários outros lugares, e esse Belt tem a ver com isso que está acontecendo do oeste da China para a Ásia Central, indo para a Europa. Na verdade, tem dois objetivos. Um é facilitar a extração de recursos, minerais, óleo, petróleo, e o outro é conectar os fabricantes ali na parte oeste da China e ter ali uma estrada, né, para fazer o transporte
transporte. Então, isso, na verdade, é o novo Silk Road, que eles chamam, e, na verdade, estamos falando do oceano, que seria essa parte azul aqui, está meio difícil de enxergar, mas vai aqui até o Bay of Bengal e indo para o Oriente Médio. E, na verdade, esse é o novo Silk Road marítimo, né? E a ideia é você conectar a China com os mercados, especialmente no sudeste da Ásia, com o Meio Oriente, melhorar a infraestrutura de importação, e aí tem gás natural também no Bay of Bengal, em Myanmar, de repente, e eles podem criar ali um pipeline para transferir esse gás natural para a China. Então, como é que nós pensamos nesse programa Belt and Road? Eu acho que é muito importante não pensar simplesmente como um projeto de infraestrutura gigante, porque não é isso. Na verdade, é uma grande estratégia em termos internacionais. Isso aqui é como a China quer interagir com o resto do mundo. E eu acho que a melhor forma de entender é comparar com o que os Estados Unidos fez depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham dois objetivos estratégicos. Eles estavam ali no meio do mundo, né, por causa da guerra, não tinha como sair. E, primeiro, eles falaram assim, não vamos ter mais guerras mundiais. E, em segundo lugar, conter o espalhamento do comunismo. E a condição foi que eles não queriam ter ali um império colonial, porque eles eram contra, era uma coisa muito cara. Então, como é que você atende a essas estratégias? A grande estratégia dos Estados Unidos foi a parte econômica, não é? Que foi criar um mercado livre, liberal, uma ordem econômica liberal que era ligada por certos acordos, tratados e arranjos de comércio livre ou, de repente, de investimento. E, basicamente, a ideia era ter o máximo de países participando nesses arranjos econômicos muito favoráveis. E aí também o comércio livre, acesso ao mercado dos Estados Unidos, assim os outros países poderiam aumentar o seu comércio. E, no final, poderiam adotar também uma governança no estilo dos Estados Unidos, na democracia. Eles fizeram algumas exceções, claramente durante a Guerra Fria. Mas a ideia por trás disso é que, criando essas conexões econômicas através do mundo, você promoveria, né, uma integração, um crescimento econômico e o desenvolvimento de uma rede de países que estavam de acordo com os interesses dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estavam criando ali as regras, né, e dando ao mercado ali a fonte, né, e, na verdade, o hub do sistema era os Estados Unidos, era o grande poder. E teve um grande sucesso, né? Foram 7 décadas de um crescimento econômico incrível e foi resultado desse sistema em grande parte, e foi bastante benéfico para os Estados Unidos em termos de projetar ali o seu exercício, né, ao redor do mundo. Então foi uma grande estratégia que funcionou econômica e politicamente. E a China, basicamente, quer a mesma coisa. Eles estão tentando fazer exatamente a mesma coisa. Eles falaram, agora nós temos a nossa própria economia, agora precisamos engajar mais internacionalmente, e nós podemos escolher ser um parceiro júnior ali no sistema americano, que não parece tão interessante, e por isso vamos criar o nosso próprio mecanismo, e a ideia é igual. Nós vamos criar ligações econômicas que promovem o crescimento econômico. E isso é benéfico para a paz, porque quanto mais ligações econômicas o país tiver, mais custos, né, para uma guerra, e eles não querem ir para a guerra. E como nós temos a capacidade de financiar todas essas ligações físicas e criá-las, nós vamos decidir onde que elas serão estabelecidas, e nós vamos criar essas ligações de acordo com os nossos aspectos estratégicos, e vamos ganhar também influência política e econômica, assim como os Estados Unidos fez, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente a mesma ideia.
A única diferença é que os Estados Unidos executou isso através de acordos e tratados legais e regras. A China não está muito interessada em regras, eles estão executando a estratégia através de conexões físicas, mas conceitualmente é a mesma coisa. E eu acho que a pergunta fundamental, essa que eu coloquei aqui na parte inferior do slide, é: será que o sistema chinês atua como uma complementação do sistema dos Estados Unidos e eles se encaixam de maneira útil? Ou será que existe um conflito, né, uma concorrência? Na minha perspectiva, eu acho que é muito difícil para esse programa Belt and Road funcionar tão bem quanto deveria, a não ser que implemente o sistema que já existe. Porque você pode criar os pipelines, as estradas que você quiser, mas se você não tiver um sistema robusto de regras para ver esses fluxos comerciais e de investimentos, essa infraestrutura não vai oferecer tanto ganho econômico quanto poderia. Então, eu acho que a solução ótima é que as duas coisas sejam operadas e eu acho que isso pode ser bastante benéfico. Eu acho que um problema que nós vemos é que os Estados Unidos relutam em compartilhar o poder com a China dessa forma, e nós vamos tentar limitar ou conter a capacidade chinesa de executar esses planos. Então, existe um risco aí. Sim, claro. Yes. Are they institutionally capable of processing this volume of data? Isso é uma pergunta bem interessante. A pergunta foi a seguinte: esse sistema Belt and Road que eles estão discutindo vai gerar tantos dados, e será que ele consegue processar todos esses dados? Então, eu até acrescentaria, será que eles vão coletar todos esses dados de forma boa? E depois, será que eles têm essa capacidade de processamento? Excelente a pergunta, eu acho que nós não temos uma resposta clara. Eu vou te dar um exemplo de como isso poderia funcionar. Uma das melhores formas de controlar a atividade de construção é um software que é desenvolvido pela corporação Komatsu, que é um produtor de equipamento de construção. Então, todo equipamento de construção que eles vendem em qualquer lugar do mundo tem um software que rastreia como e onde ele está sendo utilizado. Então, isso volta ali para a sede do Komatsu, eles têm um índice do número de horas em que esse equipamento de construção está sendo utilizado na China. Então, se você não acredita nas estatísticas chinesas de construção, e tem até um bom motivo para isso, você pode ver essa base de dados da Komatsu, e você verifica, será que essas grandes máquinas de terraplanagem e etc. estão sendo utilizados do jeito que os dados estão sendo colocados na China? Então, conforme a China começa a fazer tudo isso, em teoria, eles poderiam não apenas gerar esse tipo de informação, mas outras informações também de acordo com esses projetos que estão desenvolvendo. Então, eu acho que uma pergunta é, será que eles têm a capacidade de gerar e coletar essas informações sistematicamente? Eu acho que provavelmente não nesse momento, porque não tem nada tão avançado quanto o Komatsu, né, em termos de sistemas de TI, e mesmo se eles fizerem, provavelmente vai estar mais fragmentado, e isso cria um problema de análise. E, em terceiro lugar, eu acho que no momento a capacidade de processamento no nível central não está no nível certo, mas eles estão investindo em inteligência artificial. E se você tiver sistemas de inteligência artificial, a análise final de todos esses dados se torna bem mais fácil. Então, existe uma aspiração ali. Eles querem realmente chegar nesse ponto que você sugeriu, mas eles ainda não chegaram e eu acho que não estão próximos ainda também. Certo. Então, acho que eu deixei vocês com medo, né? Mas eu vou deixar vocês com ainda mais medo agora porque eu vou falar sobre o Donald Trump. Então,
O que nós tivemos ao longo dos últimos 2 anos é a realização de que nos Estados Unidos os métodos passados para interagir com a China não são mais adequados e um novo playbook era necessário. E isso não é uma ideia do Donald Trump. Vou enfatizar isso. Isso é uma ideia compartilhada por todo mundo ali em Washington, né, que lida com esses assuntos estrangeiros. Eles veem esse crescimento da China e a China realmente não se tornou uma democracia como muitas pessoas queriam. Eles não estão se movendo nessa direção, eles na verdade estão indo na direção oposta. E então essa aposta na política dos Estados Unidos em relação à China, colocando eles no sistema global, a China se tornaria mais igual a esses outros países, mas isso não ocorreu. Então nós precisamos de algo novo. O que é a coisa nova que nós precisamos? É aí que entra o debate. Mas dentro da administração do Trump, tinha 4 forças que a gente precisava prestar atenção. Agora chegamos a 3, porque uma, na verdade, foi tirada da sala. As 4 forças eram o presidente Trump, que não é um pensador estratégico, ele gosta de promover caos e mexer as coisas, ele tem algumas atitudes viscerais em relação ao comércio, mas ele é o presidente. Em segundo lugar, a facção que eu chamei de guerreiros comerciais, né, na burocracia comercial, que acham que nós precisamos seguir uma linha mais dura. Em terceiro lugar, nós temos a segurança nacional, são todos os generais que o Trump chamou ali para participar. Temos também no departamento estadual. E a quarta força era o que nós chamávamos de globalistas, né? São as pessoas que queriam a continuação ali da tradição ali das políticas econômicas do Gary Cohn ali, o conselho, né? O chefe de conselho que agora saiu, né? Por causa dessas tarifas ali de aço. Então isso já não está mais na sala. Então nós pensamos sobre essas 3 coisas e o que nós temos visto é uma mudança muito rápida. Depois de um ano de não ter nada em termos de protecionismo e tarifas e todas essas coisas que o Trump fez campanha, agora estamos vendo as coisas acontecerem rapidamente. Nós temos as máquinas de tarifas, vimos coisas no mês passado, tínhamos tarifas ali em alumínio e aço. No final dessa semana teremos tarifas muito altas também em relação a produtos de tecnologia chinesa sendo importadas nos Estados Unidos. Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente e isso está acontecendo, eu acho, porque existe uma convergência de interesse entre essa facção de guerreiros comerciais e a outra facção, e eles pensam que a China é um grande problema e os Estados Unidos precisa ser bem mais agressivo e chegando até ao que nós chamaríamos de uma guerra fria tecnológica ou econômica, né? Contendo esse crescimento da China e evitando que a China se torne ali um concorrente robusto em relação aos Estados Unidos, em relação à liderança econômica. Então, isso é uma agenda bem longa. E o pessoal comercial e o pessoal da segurança nacional, nem sempre eles concordam, e essas tarifas de aço foram um bom exemplo. O pessoal comercial queria essas tarifas e o pessoal da segurança nacional não queria, e eles não queriam porque eles acham que os Estados Unidos precisam de aliados na sua batalha contra a China, e eles sabiam que essas tarifas de aço iam atacar os outros aliados dos Estados Unidos e não tanto a China. Então nós queremos os nossos amigos conosco para bater na China, né? E não o contrário. Mas o Trump adora tarifas, ele quer as tarifas, ele fala, vamos fazer as tarifas. Então, existem essas forças que não são 100% alinhadas, mas eles concordam que a China é o grande lobo mau e eles precisam lidar com ela. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos vários documentos de estratégia, chegando ali, identificando a China como um concorrente estratégico. Em segundo
lugar, nós tivemos os oficiais comerciais indo para a China dizendo assim, olha, o seu trabalho é cortar, né, esse superávit comercial com os Estados Unidos, que é 100 bilhões de dólares, né, chegar em 1/4 disso, e é claro que os chineses não conseguem fazer isso. E em terceiro lugar, nós temos as sanções ali da seção 3 que estão surgindo. E em quarto lugar, nós vimos também essa comissão de revisão de investimento, então bloqueando vários investimentos de empresas chinesas nos Estados Unidos. Acho que nós vamos ver muito mais disso. As empresas chinesas não vão conseguir comprar nenhum ativo tecnológico dos Estados Unidos, e o mandato do CFIUS pode ser aumentado pela legislação de maneiras incríveis, e a legislação atual diz que o CFIUS deveria começar a procurar não apenas as fusões e aquisições, mas todos os investimentos, não apenas investimentos de empresas estrangeiras nos Estados Unidos, mas também de empresas americanas em outros países, e eles aumentaram essa definição de segurança nacional. Então, se a legislação que agora está no Congresso passar, eu acho que felizmente não vai acontecer, mas se for o caso, o CFIUS ia lidar com 100 casos por ano, que é um número bem pequeno para milhares de casos. Então, isso seria uma grande mudança em relação a como os Estados Unidos vê esse investimento estrangeiro. É contra a China e pode ser contra outros países também. E outras coisas que estão sendo discutidas. O diretor do FBI chegou ali na frente do Congresso e publicamente disse que cada estudante chinês nas universidades dos Estados Unidos, tem 300 mil hoje, tem um risco ali, apresenta um risco de segurança nacional. Vocês já ouviram Joe McCarthy falar isso aí? Eu fico ouvindo a voz dele ali no fundo. Existe o potencial de restringir a capacidade das empresas americanas contratarem chineses para trabalhar ali em funções técnicas nos Estados Unidos e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso é que agora estamos falando sobre essa guerra comercial, e os Estados Unidos estão colocando tarifas, a China também pode fazer o mesmo, e isso é muito mais do que uma guerra comercial. Não é os Estados Unidos fazendo negociações para a China, né, ter que comprar mais, né, soja, por exemplo, lidar com mais bancos. Não, é uma rivalidade estratégica, onde eles estão dizendo assim, olha, nós estamos concorrendo com a China para uma superioridade tecnológica e nós precisamos vencer isso. Então, nós não vamos deixar a China ter acesso à tecnologia americana, nós precisamos aumentar os nossos próprios esforços, e os guerreiros comerciais estão dizendo assim, olha, nós temos um sistema completo de organização econômica na China, que seria o emblema ali da Made in China 2025, e nós queremos que a China mude esse sistema, porque a única forma da China conseguir realmente reduzir o seu superávit econômico nos Estados Unidos, essa quantia, é mudando completamente os seus mecanismos ali de organização econômica e política. Então, realmente é muito ambiciosa essa questão. E eu tenho vários outros slides, eu já falei muito, né? Eu vou pular essas coisas porque eu quero entrar ali na discussão. Eu queria concluir rapidamente com algumas ideias sobre, por exemplo, eu coloquei ali um cenário bastante ruim, mas o que poderia acontecer potencialmente falando? Eu acho que está muito claro que os Estados Unidos pode assumir questões comerciais muito fortes contra a China, e isso na parte de investimento e da parte comercial. A China vai ter que responder, com certeza, em relação às tarifas do 3,0, né? Então, processando os Estados Unidos, porque tem muitos precedentes legais dizendo que essa 3,1 realmente é um precedente. Eles vão escolher algumas coisas ali para devolver para os Estados Unidos, né? Então, se eles fizerem uma coisa, a China vai fazer outra para responder. Eles podem, de repente, desacelerar, né, os pedidos de aviões, de repente, outras indústrias também que são proeminentes ali e são importantes, por exemplo, na Pensilvânia, no Michigan.
importantes, são importantes para o Trump, mas a questão maior para a China é parecer a pessoa boa, o cara bonzinho. Eles vão ter muitas restrições, eles vão ser muito cuidadosos e vão fazer tudo o que eles puderem para se apresentar como alguém que está segurando aquele sistema mundial e não criando uma disrupção. Eu vou dar um exemplo do que eles fizeram nesses últimos dias quanto a isso. O Bob Lighthizer, do USTR, ele foi ali para os aliados dos Estados Unidos, para a Europa, e falou assim, olha, a gente vai colocar essas tarifas de aço para vocês, mas na verdade nós não vamos fazer se vocês concordarem com essas demandas, né? São 5 coisas que eles exigiram. Uma é ser aliado para vencer a China. E isso foi enviado na semana passada para a União Europeia. Talvez não seja coincidência, teve uma ligação, né, do Uncle Miracle aí com o Xi Jinping, e depois eles lançaram ali uma declaração conjunta dizendo que a Alemanha e a China vão trabalhar juntos no G20 para negociar uma solução a essa capacidade em excesso de aço. E isso me parece que eles estão dando ali, apontando para o Bob Lighthizer, falando assim, olha, você quer extorquir cooperação, ameaçando a minha indústria de aço? Bom, boa sorte, eu não vou jogar no seu jogo. E a China, aproveitando essa oportunidade para dizer assim, vocês não gostou da nossa capacidade de aço? Nós vamos conversar, nós somos pessoas razoáveis, vamos negociar com outras pessoas razoáveis para obter, né, soluções ganha-ganha, né? Eles gostam de falar isso. Eu acho que isso foi muito cuidadosamente feito, né, em relação à posição da China, dizendo assim, olha, nós somos acionistas, queremos seguir as regras no mundo, se vocês quiserem negociar, tudo bem, mas nós não vamos responder à intimidação e ameaças. Eu acho que essa que é a questão. Então, no curto prazo, isso é uma coisa boa para a economia global, porque significa que nós não vamos ter esse escalonamento ali de tarifas dos Estados Unidos e depois a China e depois os Estados Unidos respondendo com mais tarifas. Isso pode ser muito destrutivo. Eu acho que isso não vai acontecer pela China. E os impactos imediatos dessa rivalidade, eu acho que esse ano vai ser uma coisa modesta. Nós teremos muitas discussões, muitas notícias quentes, mas vamos ver o impacto na atividade econômica e no fluxo comercial. Isso vai ser uma coisa modesta, né, em relação às áreas envolvidas. Uma outra coisa a se pensar é que, basicamente, o que eu apresentei aqui seria o pior cenário possível do que poderia acontecer. Mas muita coisa pode mudar. Com as eleições chegando nos Estados Unidos, isso pode mudar a dinâmica política dos Estados Unidos. O Trump, de repente, pode ter um impeachment, né? Ele pode ser tirado do seu mandato. Não é uma grande possibilidade, mas é maior que zero. Você pode ter também interesses de negócios, os republicanos no Congresso que querem um comércio livre, aumentando ali em oposição a isso. E muitas coisas poderiam acontecer, é uma coisa muito incerta. O que eu tentei descrever para vocês são as forças tectônicas básicas que estão funcionando agora e a ansiedade americana com relação a isso e as forças políticas em Washington para tentar formatar esse debate. E também alguns resultados possíveis. Mas agora, como isso realmente vai acontecer, vai depender muito de muitas coisas que nós ainda não conhecemos. Eu ainda tenho alguma esperança de que tenha gente suficiente nos Estados Unidos, na China e em outros países que percebem que se você seguir muito longe nessa via, né, você pode ter uma ameaça para o fluxo comercial. Então, eles estão trabalhando bastante para preservar o que nós temos e também impor uma responsabilidade na China, especialmente para seguir as regras do sistema e não simplesmente ficarem empilhando as coisas em relação aos seus interesses domésticos, porque é o que parece que eles querem fazer. Então, eu falei muito mais do que eu tinha planejado, espero que tenha sido interessante e temos ainda alguns minutos para a discussão. Muito obrigado.